Olá, saudações a todos. Estamos aqui para mais uma perguntas e respostas e eu estou com uma pergunta aqui que já faz alguns dias que foi me enviado, quase justamente um pouco depois de eu ter feito aquele vídeo Qual o limite para uma piada? Na ocasião comentando a respeito do ocorrido entre o Chris Rock e o Will Smith, ok? Então a pergunta que ele me mandou é o seguinte: Joel, você não entende que a ação do Will Smith foi uma defesa da honra? Ok, essa é uma linha um pouco, vamos falar assim, um pouco tênue para a gente se comparar. Por quê? Defesa da honra. O que seria exatamente a defesa da honra? E como nós poderíamos encaixar essa defesa da honra? E aí nós poderíamos encaixar a mesma pergunta: qual o limite? Qual o limite para a piada, para uma ação, né? Qual o limite para um deboche? Então nós poderíamos, qual o limite para a defesa da honra? O que nós poderíamos encaixar como defesa da honra? Então, se nós olharmos antigamente, você tinha essa questão do defesa da honra quando você pegava um marido, pegava uma esposa traindo, ou algumas atitudes nesse caso assim. Mas hoje, se nós formos levarmos para esse lado, nós poderíamos então encaixar qualquer, vamos falar assim, se nós olharmos para esse lado para querer defender ou justificar a ação do Smith, então nós poderíamos encaixar qualquer coisa como defesa da honra. Por exemplo, se eu estiver num trânsito, alguém me fechar, e aí ele me xingar lá, ó barbeiro, ou usar uma outra palavra de baixo calão, eu poderia tomar uma atitude e utilizar como defesa da honra. Então, olha, eu estou em defesa da minha honra. Então, essa é uma linha muito tênue que pra gente, e é melhor a gente não trabalhar por esse lado. Pelo contrário, se nós somos cristãos e queremos olhar para a Bíblia e seguir os ensinos de Jesus Cristo, nós precisamos dizer que não existe essa questão de defesa da honra. Tá? Isso, humanamente falando, nós poderíamos utilizar esse termo, mas espiritualmente, ou até mesmo cristianizamente falando, né? Cristianamente falando, quase que não sai, enrolada a língua hoje. Nós não podemos utilizar esse argumento. Não existe essa questão de você querer defender a sua honra ou querer justificar uma atitude com essa questão de defesa da honra. Então vamos lá, eu já fiz algumas reflexões a respeito disso. Vamos olhar para a Bíblia? Primeiro, eu já fiz um vídeo a respeito disso. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo do insensato. Eclesiastes 7:9. Então, quando alguém fizer uma atitude, ultrapassar um limite de uma ação, de uma piada, de um deboche, alguma coisa, releve, considere, fique quieto, não te apresses em irar-te. Tenha paz no seu coração. Porque justamente a ira, essa resposta, essa ação, resposta violenta, alguma coisa, uma atitude violenta, ela justamente, que a Bíblia diz, ela se abriga no íntimo do insensato. Você se coloca num lugar de um insensato. Outra questão, Jesus Cristo diz, olha, se alguém bater na sua face, dá a outra face. Bater na sua face direita, do seu lado direito, dá a face esquerda. O Jesus Cristo, ele nos ensina a paz, ele não ensina a violência. Se você olhar para vários textos, não é só um, dois, vários textos das Escrituras, eles nos chamam a atenção justamente a isso, a questão da paz, a questão de você considerar, olhar tudo para aquilo que está acontecendo, ponderar as questões. E aí tem um versículo que eu gosto bastante, eu adoro esse versículo, 1 Pedro 2:21. E ele começa dizendo da seguinte maneira: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Eu já preguei várias vezes a respeito desse versículo, desse texto aqui de 1 Pedro 2:21, que esse é um versículo que eu gosto bastante. Porque olha o que o versículo disse: pois Cristo sofreu em vosso lugar, também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que vocês sigam os passos de Jesus. Ou seja, o que a Escritura está dizendo é que ele sofreu no nosso lugar. Ele veio a essa terra e ele sofreu no nosso lugar. E aí ele deixou um exemplo registrado, ele deixou um exemplo para que nós hoje olhamos para ele,
possamos olhar para ele, olhar para as Escrituras, para o exemplo que ele deixou e seguir os passos dele, fazer a mesma coisa. Mas o interessante dessa questão aqui, deixando-lhes exemplo, é que o original aqui, ele é a palavra hipogramose, e ele foi escrito assim, debaixo, gramose da escrita. A melhor ideia, a colocação para isso aqui é a caligrafia. Aquela história que a professora vem, ela escreve a primeira linha e ela te entrega o caderno para você vir e copiar e repetir na segunda linha de baixo, fazer igual, exatamente igual que ela fez na primeira linha. Então ela vai lá, escreve aquela letra toda redondinha, ela entrega o caderno para você. Aí você vai lá e você tem que fazer igual, do mesmo jeito que ela fez. É isso aqui que Jesus Cristo fez. O que Pedro está falando que foi justamente isso que Jesus Cristo fez. E aí o versículo continua. Quando insultado, não revidava. Quando o quê? Quando insultado, não revidava. Quando insultado, Jesus não ia querer defender a defesa da sua honra, ou tirar satisfação para ter esse argumento da defesa da sua honra. Não. Ele não insultava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado, para os pecados, e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Então ele continua o texto aqui, mais um versículo, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Então, o que a Bíblia está dizendo é que quando Jesus Cristo era insultado, ele não revidava, mas ele entregava aquele que, ele não tomava uma atitude. Isso é bastante interessante porque nós hoje, muitas vezes, como cristãos, queremos nos justificar, utilizar de alguns argumentos, alguns pretextos para nos justificar ou querer justificar alguma atitude e ação que nós estamos fazendo. Mas você revidou. Não, mas foi ele que me fechou no trânsito. O errado está ele. E aí Então nós poderíamos, qualquer coisa poderia ser uma desculpa, um argumento, um pretexto para termos uma reação nossa. Então não existe nada que justifique. Primeiro, nós como seres humanos precisamos olhar mais para as pessoas e entender os problemas que as pessoas estão passando. Então, para isso, existe um limite da brincadeira, existe um limite de uma piada, existe um limite de uma ação, de um deboche, de uma atitude, existe até mesmo um limite do que você vai falar para uma pessoa, como você vai agir com uma pessoa. Existe um limite. E aí, da nossa parte, cabe, se alguém ultrapassar esse limite, cabe você brandamente, calmamente, olhar para essa pessoa depois, né? A palavra branda desvia o furor, né? Cabe você chegar depois para essa pessoa calmamente, isoladamente, em particular, e falar: olha, meu querido, olha, você falou aquilo, não foi muito bem, aconteceu aquilo. Você conversar com essa pessoa. Não querer em público também reagir em defesa da sua honra. Não, isso não. Olhando para Jesus Cristo, nós precisamos ter mais exemplos e não só tirar, olhar, aprender, mas colocar isso em prática, ok? Espero ter respondido a sua questão e de antemão que o Senhor abençoe a sua vida e te dê sabedoria para você compreender e não somente compreender, mas colocar em prática no seu dia a dia, ok? Obrigado, tenha um bom dia.